E aí, gente, beleza? Então vamos aqui para a nossa semana 3 do nosso PET 7, dos terceiros anos, né? O tema dessa semana, ou melhor dizendo, o pensador sobre o qual nós vamos falar essa semana é Galileu Galilei. Galileu, você provavelmente conhece já das aulas de física, né? Ele foi muito mais um matemático e um físico do que propriamente um filósofo. Se você perguntar para alguma pessoa que fez faculdade de filosofia, provavelmente ela não saberá que Galileu é um filósofo, porque não que ele tenha sido um filósofo ruim, mas é porque ele se destacou muito mais na parte científica, de física e de matemática, do que propriamente em filosofia, certo? Então, assim, eu não tenho muita coisa para te dizer. A chance de alguém cobrar você no Enem ou em algum vestibular sobre Galileu em filosofia é, assim, quase nula, né? Quase nula. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje é comentar um aspecto simples que ele vai vir depois lá nas questões para poder ajudar você a responder elas e também porque não há muita coisa para se falar sobre filosofia em Galileu, né? Olha só, então, Galileu acreditava que o mundo foi escrito, né, em 2 livros. É lógico que esses livros você não encontra numa biblioteca para ler, né? Ele está fazendo uma parábola, né? Uma explicação alegórica, usando uma imagem de um livro para te explicar como que ele tem essa visão de mundo dele. Então, assim, o primeiro livro, diz ele, é a Bíblia. E ali há verdades, certo? Que são verdades reveladas, e verdades reveladas, elas são reveladas pela fé. Então você consegue compreender o modo de funcionamento do mundo, da natureza e do ser humano através de verdades que são apresentadas pela fé na Bíblia. Então está muito claro, né? É um livro, é a Bíblia, que é um livro mesmo, né? O outro livro é a própria natureza, né? Você vê que é um livro escrito, mas não escrito com palavras, né? Não é um livro físico igual nós estamos pensando. E esse livro, ele é lido, ou seja, ele é interpretado, você consegue decodificar os sinais da natureza através da ciência, certo? Da ciência enquanto física, biologia, matemática, química, que são as ciências naturais. Então, assim, olha que interessante. De um lado, você tem verdades escritas, que são verdades que não são científicas, mas são verdades de fé, né? Que nós chamamos de verdades de fé. E de outro lado, você tem verdades que são verdades científicas. Acontece que é muito interessante que Galileu diz que os 2 livros foram escritos pelo mesmo autor, né? Quem é? Deus. E como elas foram escritas pelo mesmo autor, elas não podem ser contraditórias. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se existe uma verdade na Bíblia revelada e uma verdade na natureza que não batem, uma das duas está errada. Ou a interpretação da Bíblia, ou a interpretação da natureza, certo? Então, olha que interessante. Ele quer fazer uma separação entre a fé e a razão, que são coisas diferentes, né? Só que ele faz sem anular nenhuma das duas. E isso é muito interessante, né? Sem anular nenhuma das duas. Porque depois dele vai haver essa separação, mas que anula ou uma ou outra. Ou por parte da Igreja Católica se anula a ciência, ou por parte da ciência vai se anular todas as verdades colocadas pela razão, que transcendem o âmbito científico, certo? Então o que você precisa guardar de hoje é que uma das ideias fundamentais do Galileu é que existem verdades de fé e verdades de razão, verdades científicas, né? E que essas verdades, embora sejam separadas, elas não são contraditórias, beleza? Vamos então comentar as nossas atividades e mais uma vez nós vamos fazer só as 2 primeiras, tá certo? Vamos lá então. Vamos então aqui, pessoal, né, na semana 3, falar aqui sobre Galileu Galilei. Como eu disse para você, como filósofo muito pouco conhecido, né? Quase nada se sabe dele, né? Sobre filosofia, mas nós conseguimos compreender essas 2 atividades aqui, que são as que você vai fazer, através de
uma lógica simples, né? Sem recorrer ao texto. O texto, né, que diga-se de passagem, é da Wikipédia, como você pode ver aqui, né? Não quero ir. Da Wikipédia, como você pode ver aqui. Para Galileu, as questões científicas devem ser confirmadas ou refutadas, quer dizer, negadas, né, através das especulações filosóficas feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado. Não, né? Das especulações teológicas feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado. Não, porque nós estamos falando de questões científicas. Das verdades contidas nas escrituras observadas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado? Não. Das experiências e das observações feitas diretamente sobre o objeto que está sendo examinado? Sim, né? Exatamente, porque quando ele fala questões científicas, ele está falando de ciência prática, natural, química, biologia, física, matemática. Então, a resposta certa é a letra D. 2. Galileu faz a comparação de que no mundo existem 2 livros com o objetivo de revelarem a mesma verdade, mas de forma diferente. É correto, então, afirmar o quê? Isso aqui eu expliquei para você na aula, né? Sobre os 2 livros. O primeiro livro é a Bíblia, que busca a salvação e a redenção das almas, e não existem escritos científicos. Nada disso, né? Nada disso. A natureza é o segundo livro que, para ser interpretado, tem que ser lido de forma científica e objetiva, excluindo a ideia da busca da salvação e redenção, ou seja, excluindo a Bíblia. Não, né? Não é isso. Os 2 livros são obras contraditórias, contrárias, né? Por pertencerem a autores diferentes. Está errado. Os 2 livros são obras de 2 autores distintos da fé e razão, por isso não devem ser contraditórias. Nada a ver essa questão, né? Tá até errada, né? Logicamente. Os 2 livros são obras de um mesmo autor, Deus, por isso não devem ser contraditórias, né? É uma questão muito simples, resposta letra I. Aqui você não vai fazer o texto, porque você não tem os fatos suficiente no texto aqui para você escrever uma redação, ainda mais de 30 linhas. E eu queria chamar atenção para você de como que o autor do PET é esperto, né? Porque olha só, ele te diz para você aprofundar contextualizadamente, mas ele cita 2 livros de autores que não tem nada a ver com o autor dessa semana. Olha que beleza. Até semana que vem.